segunda fase aí desse conflito, provavelmente, que está sendo inaugurada nessas últimas horas, um ataque em larga escala, pelo que a gente pode observar em toda a extensão da faixa de Gaza, porque a gente vê que há ataques desde o norte, onde fica a parte mais populosa, ou antes do conflito pelo menos, que é a cidade de Gaza, Deir al-Balah, que fica mais ao centro, Khan Yunis mais ao sul e Rafah também mais ao sul. Contabilizamos até o momento aí mais de 400 mortos nesse ataque que começou na segunda-feira, começou ontem, são 150 feridos, e tudo indica que a grande divergência entre os dois lados se dá em função de não haver acordos sobre o que seria a segunda fase do acordo de cessar-fogo. A gente sempre vem falando que essa é uma trégua bastante frágil. Por quê? Porque haveria a libertação de 33 reféns na primeira fase do acordo. Foram libertados, de fato. Tem-se aí mais ou menos um cálculo de 36 reféns, incluindo aqueles que estavam mortos, que voltaram no caixão, inclusive essa situação terrível dos restos mortais que não foram identificados como de uma das reféns. Temos aí 36 reféns, mais ou menos, libertados, 2.000 prisioneiros palestinos do outro lado. Pelos meus cálculos, faltariam ainda 59 reféns que estão na faixa de Gaza. 24 vivos, 35 mortos. E essa segunda fase justamente envolveria a libertação dos restos mortais, desses corpos que ainda estão lá em poder do Hamas, uma troca adicional de prisioneiros e, principalmente, um cessar-fogo permanente, ou seja, a retirada total das forças de defesa de Israel do território da faixa de Gaza. E é aí que se deu a divergência. Infelizmente, não chega a ser novidade, né? A gente já percebia que não ia adiante esse acordo a partir da segunda fase, porque aí nós estamos falando de um cessar-fogo contínuo e, quem sabe, uma paz duradoura. E isso a gente sabe que, infelizmente, no Oriente Médio é impossível. A gente vê esse ataque, Rodrigo, num momento posterior às declarações de Donald Trump e aquele vídeo infame que ele divulgou nas suas redes sociais, mostrando Gaza como a Riviera do Oriente Médio. Eu, no primeiro momento, digo isso, achei que era coisa de inteligência artificial postada, meme feito por outras pessoas, mas era o próprio Trump postando na rede dele, com o Elon Musk jogando dinheiro para cima, para as crianças pegarem. Antes começava, né, com uma criança palestina em meio aos escombros, e depois aquela Las Vegas, mais ou menos uma espécie de Las Vegas em Gaza. Ao receber a notícia desse bombardeio, pode-se ter a ideia de que isso faz parte de um plano acertado com os Estados Unidos para, de fato, erradicar o que existe em Gaza hoje e fazer ali uma nova cidade, sem os palestinos? E antes do vídeo, lembram que a gente comentou aqui, né, Rosane, antes do vídeo divulgado pelo Trump, um vídeo terrível, né, do ponto de vista demagógico e desumano. Enfim, desumano. Tinha, antes da divulgação desse vídeo, nós falamos aqui daquele plano do Trump de deslocamento de população, né? Exatamente. Retirada dos palestinos. Sim, fazia parte a retirada dos palestinos para países dos arredores, Egito, Jordânia, ou seja, hoje eu estava ouvindo quando a Andressa comentou no início do programa que esse bombardeio, e por enquanto é um ataque aéreo, o que pode até o momento não evoluiu para uma invasão terrestre, por enquanto é um ataque aéreo, que pode sugerir também aí uma pressão para que o Hamas liberte a metade dos outros reféns que ainda estão em poder do grupo terrorista. Esse plano do Trump de expulsar os palestinos de Gaza, ele vem acompanhado da informação que foi divulgada aqui antes, no início do programa, de que o ataque teve o aval dos Estados Unidos. Pois isso que me preocupa. Então, ou seja, Trump está ciente e provavelmente está apoiando o gabinete de Netanyahu nessa nova ação, né? E aí que a gente vê, fazendo um esforço de raciocínio aqui, quando o Trump posa de pacificador, seja do Oriente Médio, ou seja do leste europeu, onde hoje tem um telefonema entre Trump e Vladimir Putin para falar sobre cessar-fogo na Ucrânia, quando ele posa de pacificador, na verdade, é meramente um esforço midiático, né, para
ganhar e ter essa imagem de que seria um homem que, por meio de negociações, ele consegue a paz, seja no Oriente Médio ou na Ucrânia, e que, na verdade, não se confirma, não é duradouro. Foi assim quando ele se encontrou com o Kim Jong-un lá na Coreia do Norte, no primeiro mandato, que houve fotos, houve imagens, houve aperto de mãos, e a guerra oficialmente não terminou. É mais sobre poder do que sobre paz, né, Rodrigo? É mais para mostrar que ele fez alguma coisa antes mesmo de assumir, do que sobre se comprometer com não ter mais guerra naquele local. E ganha a manchete, e ganha as fotos, e na verdade não se tem uma paz duradoura, né? E se tu tens a maior potência do mundo, que é os Estados Unidos, né, estimulando esse conflito, Rodrigo, alguma outra nação, algum outro continente teria força, interesse de agir de forma a amenizar? Nesse momento que a Europa está muito fragilizada, não. Porque a China talvez pudesse ser um ator importante, mas a China não se... Ela teria força, mas talvez não interesse, politicamente, né? O interesse da China normalmente é mais econômico. Eu digo que a Europa está fragilizada porque os Estados Unidos estão retirando seus recursos financeiros da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, estão deixando toda a arquitetura de segurança internacional da Europa, que foi constituída tendo o guarda-chuva nuclear americano sob sua proteção, e agora a Europa, sem o dinheiro dos Estados Unidos, com uma Rússia mais forte, porque o que vai acontecer hoje, nesse telefonema de Trump a Putin, é a partilha da Ucrânia. Nós estamos vendo que a Ucrânia, tal qual a conhecemos, não vai existir mais. Hoje a Rússia ocupa praticamente todo o leste da Ucrânia, Kherson, a Crimeia, que foi ocupada em 2014, Zaporizhia, onde tem a mais importante usina nuclear da Europa, com 6 reatores nucleares, e Donetsk e Luhansk, né, que são aquelas que originaram o conflito. Nós estamos falando de 20% do território da Ucrânia. Está nas mãos da Rússia. Provavelmente vai se consolidar assim. A Ucrânia é praticamente a Alemanha do século XXI. O que os Estados Unidos e a Rússia estão fazendo e devem fazer hoje é justamente o que os Estados Unidos e a União Soviética fizeram em 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial, que é dividir o território, o espólio da guerra, de Adolf Hitler. Então é muito triste o que a gente está vendo, porque, e principalmente sem que a Ucrânia participe das negociações. Então, a Europa está fragilizada, a Ucrânia está nas mãos de Trump e Putin, e o Oriente Médio, de certa forma, o futuro dos palestinos nas mãos também de Netanyahu e de Trump. É um novo mundo que a gente está vendo, né? A partir de agora, diante da ascensão, que a Andressa acompanhou bem lá, de Trump ao poder, ele desconfigura todos os arranjos pós-Segunda Guerra Mundial, todo o sistema internacional baseado nos Estados Unidos como fiadores da paz e da globalização e do livre comércio, recuando para um isolacionismo que deixa o mundo, de certa forma, sem saber o que fazer. Eu quero voltar assim, para o mapa de Gaza, né? Tu citaste, tu que conhece bem a região, assim, se não entrou em Gaza foi porque foi impossível, né, quando estivesse lá, Rodrigo, mas conhece bem o mapa da região. Para onde podem fugir essas pessoas? Para onde podem se refugiar diante desses bombardeios aéreos? Porque nós temos Gaza já como uma região completamente destruída. Eu olho as imagens e fico pensando onde dormem as pessoas estão morando, onde moram, onde vivem, como comem essas pessoas, até porque Israel também bloqueou a entrada de suprimentos, né? E isso não... Olhando para essa configuração, para essas imagens, assim, essas pessoas têm para onde fugir, ou o que nós estamos vendo se encaminha mesmo para uma extinção do povo palestino? Bom, para o pessoal ter uma ideia, nossos ouvintes, Gaza é mais ou menos a metade de Porto Alegre. Então, se a gente pegasse aqui a Avenida Ipiranga e separasse para o sul da capital, esse é o território mais ou menos de Gaza, só que com uma população muito maior. Hoje a gente viu, nos últimos dias, desde o acordo de cessar-fogo, que entrou em vigor em 19 de janeiro, a gente viu que muitas daquelas populações palestinas que estavam no sul, próximo à fronteira com o Egito, elas se deslocaram de volta para o centro, mas não conseguiram chegar ao norte. No norte fica a cidade de Gaza, que é a cidade mais populosa, é a capital desse território. Então, ali na região central, que foi bombardeada, essa população voltou para casa e, de alguma forma, estavam dormindo em barracas próximas aos hospitais. E me chama a atenção que, nas imagens que a gente vem observando a cada libertação de reféns, né, Andressa, também que tem
o poder de fogo do Hamas, ele continua de certa forma presente, porque a gente vê homens mascarados, armados com os fuzis, fazendo aquele circo todo de devolução dos reféns, também de forma midiática e terrível. Então, assim, Israel alega que destruiu o poder de fogo do Hamas. Provavelmente não foi todo o poder de fogo. Hamas tem possibilidade de se esconder nos túneis. A população palestina, que a Rosane lembra, não tem essa possibilidade. O que vai acontecer, de novo, na minha avaliação, é um êxodo palestino em direção ao sul do país, próximo ao Egito, que é o único lugar onde há uma perspectiva de uma possível fuga num momento mais de desespero, que seria pela passagem de Rafah pelo Egito, que está fechada, né? Hoje entra pouquíssima ajuda humanitária, pouquíssimo combustível, alimentos e remédios, mas o sul ainda é, de certa forma, assim, um refúgio para essa população que vem sendo acossada, né? E sempre é importante lembrar, uma população palestina que é refém do grupo terrorista Hamas. Tu já comentou, né, Rodrigo, assim, entre as tuas respostas às nossas abordagens aqui, mas eu queria que tu colocasse bem um paralelo do interesse de Trump nos dois conflitos. Porque no conflito entre Ucrânia e Rússia, ele tem um interesse econômico muito maior, né? Muito maior do que o interesse que ele tem no conflito de Israel e Hamas. Todas essas questões, na verdade, elas têm muitas coisas que não estão sendo divulgadas até o momento, né? Inclusive, os motivos reais de Israel ter rompido unilateralmente o cessar-fogo não estão muito claros. Não se sabe exatamente o que o Hamas não aceitou. Não se sabe se não veio à mesa essa proposta de deslocamento de população, que a Rosane lembrou. Não se sabe exatamente. O que se sabe é que 50% dos reféns que ainda estão em poder do Hamas, são 59, mais ou menos 30 aí, reféns deveriam ser soltos pela exigência de Israel. Isso o Hamas não aceitou. O Hamas queria que Israel retirasse suas tropas totalmente da faixa de Gaza. Israel também não aceitou. O resto a gente não sabe o que veio na mesa de negociação. A Ucrânia está mais claro. A Ucrânia, a gente sabe que Trump tem interesse nas terras raras, né, que tu conhece bem, Gianni, são áreas onde há reservas de lítio, e o lítio é o petróleo do futuro, né? É o que abastece os nossos celulares, as baterias dos carros elétricos. É o ouro das baterias, né? O lítio. Onde tem lítio, tem interesse de poder e interesse econômico. E essas terras raras, a Ucrânia tem muitos dessas reservas. Então, isso sim, os Estados Unidos estão dizendo para o Putin: nós te damos os territórios que vocês já conquistaram, o leste da Ucrânia, em troca de ficarmos com as reservas de terras raras da Ucrânia. E com isso, a Ucrânia fica empobrecida e sem poder de proteção, né? Então, para a Ucrânia está mais claro os interesses de Trump. No Oriente Médio, neste momento, não está claro o que Trump quer. Mas ele tem forte apoio, tem dado forte apoio a Netanyahu. Os dois ideologicamente são alinhados, eles fazem parte dessa direita mais radical, dessa direita mais extremada, e eu acho que os dois têm capacidade de redefinir e poder para redefinir o Oriente Médio e o território de Israel, e aí sim, falando do fim de qualquer perspectiva da solução de dois estados, o Estado israelense e o Estado palestino convivendo harmonicamente, pacificamente, ou seja, é o fim dos acordos de Oslo.